Cientistar. Olá, ouvinte! Eu sou Luciane Tenani, professora da Unesp em São José do Rio Preto, São Paulo. E este é o podcast Cientistar. O nome é inspirado no livro O Convidador de Pirilampus, escrito pelo angolano Onjak Palas, sobre a história de um menino e seu avô que compartilham descobertas da natureza pela observação e cientistação das coisas. É um processo de aprendizado a partir da observação de fatos que leva à reflexão. Neste podcast, licenciandos e licenciandas em letras pela Unesp refletem sobre os desafios de ensinar crianças e adolescentes sobre literatura e língua portuguesa. É também um processo de cientistação. Juntos, promovemos o aprendizado entre nossos alunos. Continue conosco para conhecer mais sobre esse processo de aprendizagem. Ouça este episódio para aprender mais sobre ensino de produção textual. Fique com a gente. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast De Língua a Gente Entende. E nesse episódio vamos falar sobre como utilizar diferentes tipos de texto. Pode ser uma ferramenta poderosa no ensino de língua portuguesa e para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita dos estudantes do Ensino Fundamental 2. Eu sou a Joyce, estudante do 3º ano do curso de Letras da Unesp e junto comigo também estudante do curso de Letras, meu amigo João Lucas. Olá, pessoal! Vocês sabem que aqui a gente não só fala sobre os diversos temas da língua portuguesa, como também discutimos métodos de ensino, não é mesmo, Joyce? É isso mesmo. E hoje nós vamos explorar as principais estratégias que são utilizadas para ensinar a língua portuguesa através do uso de diferentes tipos de texto e como essas estratégias podem ser aplicadas em sala de aula. Pois é. Então roda a vinheta! 1, 2, 3, 4. Joyce, você me permite começar a apresentação dos nossos convidados? Fique à vontade, faça as honras. Bom, eu vou começar já agradecendo a presença do Juan Martinez. É uma honra ter você aqui com a gente, Juan. Que isso, eu me sinto muito lisonjeado pelo convite, que bom estar fazendo parte desse projeto. E, cara, eu gostaria que você, antes de mais nada, se apresentasse. Bom, vamos lá, eu sou o Juan, estudante do 3º ano do curso de Letras da Unesp, e como eu disse, estou muito honrado de estar aqui com vocês e seus ouvintes, viu? Nós aqui ficamos felizes com a sua presença. E antes de entrarmos no assunto, quero apresentar outro convidado, ele que também é... Esse é fera. Demais. Ele que também é estudante do curso de Letras da Unesp, Reinaldo Barochello. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Bom, eu estou me graduando em Letras também pela Unesp e espero trazer algumas informações importantes para o aprendizado. Em específico, quais as metodologias são essenciais quando usamos o recurso textual para o bom aprendizado do aluno. Como temos aqui 2 graduandos e creio eu que esse assunto esteja fresco ainda na mente de vocês, nós queríamos trazer algumas questões que nossos ouvintes levantaram e gostaríamos que vocês, Reinaldo e Juan, explicassem um pouco mais sobre, pode ser? Ok. Vamos lá. Gente, sabemos que existem diversos tipos de texto, desde um cardápio até um manual bastante técnico. Hoje, a gente vai falar de texto como unidade linguística, que é um conceito bastante aceito no meio acadêmico, né? E a primeira pergunta é: por que é importante ensinar língua portuguesa usando o texto enquanto unidade linguística de palavras e frases? Posso começar? Por favor. Bom, eu preciso dizer, João, que isso que você disse é uma concepção linguística do que é o texto. Isso já delimita bem. Mas a gente sabe que o português é o idioma oficial do Brasil e, portanto, é essencial que os alunos aprendam a usar a norma culta da língua portuguesa para se comunicarem de forma eficaz em sua vida profissional e pessoal. A gente não pode descartar que os alunos já são falantes fluentes da língua, mas muitas vezes os alunos acham que aprender a língua portuguesa é só decorar as regras de gramática e tá tudo certo. Mas não é assim que funciona. Um dos objetivos da língua é o de se comunicar, mas não é o único objetivo e eles precisam ter acesso a isso também. Excelente colocação, Juan. E para alcançar o objetivo de comunicar, que é tão importante dentro da língua, né, o professor tem vários recursos à sua disposição. E o texto, dentro da concepção linguística da sua pergunta, é um deles.
É uma abordagem pedagógica, Joyce. Me desculpa te interromper, mas eu tenho até uma dúvida sobre esse assunto. Opa, pode falar. Qual a relação entre um texto e a comunicação? Perfeito, vamos lá. Um texto é uma unidade de linguagem, segundo Bakhtin disse no livro Estética da Criação Verbal de 97, certo? Composta de uma sequência coerente e coesa de frases que transmitem uma mensagem. Por isso, ele é base da comunicação oral e escrita e é usado em todas as áreas da vida, desde comunicação pessoal até documentos profissionais. Mas não basta querer fazer um negócio à moda antiga, né? Quer dizer, não dá para soltar o texto na mão do aluno e pedir para ele ler e interpretar sem que haja um propósito, uma razão. É engraçado, por assim dizer, que nós como indivíduos, eu pelo menos como indivíduo, não tinha, né, a noção da importância do texto para o desenvolvimento da comunicação e principalmente para o ensino da língua dentro de uma sala de aula. Sim, a gente tem a ideia de que o texto faz parte do letramento, que é importante para você se desenvolver profissionalmente, mas não que essa unidade linguística vai influenciar sua forma de pensar, elaborar ideias e até tomar algumas decisões importantes na sua vida pessoal. Sim, é bom saber que com o uso de diferentes tipos de texto, o professor, em especial o professor de língua portuguesa, consegue desenvolver o aluno para muito mais do que a língua. Os diferentes tipos de texto também acabam fazendo isso. E assim, o aluno acaba desenvolvendo a habilidade de leitura crítica, que na verdade nem é algo que a gente pode deixar para um próximo podcast, mas é inevitável quando a gente fala de textos e ensino da língua, já que a leitura é indispensável para o aprendizado do aluno. Boa! E só complementando a Joyce, com certeza existem estratégias que podemos usar para trazer os textos, né? Na verdade, eu gostaria de saber como é isso, quais são essas estratégias e tal, e por que o professor hoje em dia está de certa forma competindo com outras fontes de texto, outros acessos que os alunos têm. Então, essas estratégias precisam ser atrativas também para funcionar, não é? Bom, eu acho que o primeiro passo é o incentivo à leitura. A leitura é uma ferramenta importante para o aprendizado geral, mas o professor pode contar com jogos que envolvem textos e a aplicação do texto à arte. Eles tornam o aprendizado das normas da língua muito mais divertido, né? Os alunos gostam dessas coisas. Então, sim, o professor pode usar do lúdico, do conteúdo digital ou artístico para trazer o texto para a sala de aula no intuito do ensino da língua portuguesa. Inclusive, é uma coisa que já tinha sido proposta lá na PNC de 98, se a gente for ver, né? Então não está fora de questão, não. Verdade. E após uma aula de incentivo à leitura, é importante incentivar a produção de texto pelo aluno, produzindo com eles, dando feedback construtivo para que possam, pouco a pouco, melhorar a sua produção de escrita. O aluno vai conseguir organizar melhor as suas ideias e, eventualmente, se comunicar melhor. Perfeito. E essa seria outra maneira de usar o texto como ferramenta, né? Mas já que você tocou no assunto então, Reinaldo, eu gostaria que você explicasse pra gente como põe toda essa abordagem de textos, atividades e jogos em prática. Tem alguma regra, receita de bolo? Como faz para isso acontecer? João, não existe uma receita certa, cara. Porque é essencial que o professor conheça os seus alunos, seu ambiente escolar, as condições em que todos ali estão inseridos. Não há fórmula mágica. São estratégias que o professor pode adotar, não é mesmo? Isso, o professor não pode ser o único a falar na sala de aula. Ele precisa dar voz aos alunos. Deixar eles lerem os textos previamente selecionados e depois abrir uma análise sobre o texto lido. Eles precisam participar realmente da aula. Eles também são agentes da educação. Dito isso, nós temos sim algumas orientações. Não sei se o Juan concorda comigo. Concordo plenamente. Mas é importante que os alunos tenham acesso a diferentes tipos de textos autênticos, que reflitam diferentes gêneros, estilos e perspectivas. E quando eles estão lendo, é legal incentivá-los a fazer perguntas, identificar os pontos de vista, avaliarem os argumentos e analisarem a linguagem e a estrutura do texto. Complementando a fala do Reinaldo, é importante mostrar como a linguagem é usada para transmitir informações e persuadir o leitor, como acontece nas propagandas, por exemplo. Por isso, é legal fazer as atividades que envolvam a análise da linguagem, como a identificação de palavras-chave e o estudo da sintaxe, por exemplo. O estudo de sintaxe pode parecer uma coisa meio desconexa à primeira vista, mas não é, e eu explico o porquê. Olha só, o estudo da sintaxe permite o aluno entender as relações gramaticais, identificar a estrutura e organização do texto, antecipar sentidos,
fazer inferências e analisar a coesão e coerência textual. Com isso, a leitura fica mais eficaz, o aluno fica com o olho mais treinado para diferentes linguagens em diferentes textos, me entende? E sem contar do enriquecimento do vocabulário. É essencial que os estudantes tenham um amplo vocabulário para compreender e produzir textos complexos. Eles podem expandir o seu vocabulário através da leitura de textos desafiadores e também através de atividades que envolvem a identificação e uso dos sinônimos, antônimos e palavras relacionadas. Excelente, Juan. Eu gostaria de continuar aqui, falando por horas e horas sobre esse assunto, porém, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. E antes, eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos convidados por todo o conhecimento aqui compartilhado. É isso mesmo, Joyce. Foi um prazer receber vocês, Juan e Reinaldo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui, nós é que agradecemos. Obrigado pelo convite, pessoal. E ouvintes, continuem acompanhando o De Língua a Gente Entende para mais conteúdo sobre língua portuguesa. Eu sou o João Lucas, estudante de Letras da Unesp. Eu sou a Joyce Moura, estudante de Letras da Unesp. E esse foi mais um episódio do podcast De Língua a Gente Entende. Muito obrigada a todos os ouvintes pelas perguntas trazidas e pela audiência. Até a próxima. Agradecemos aos nossos alunos e alunas que compartilharam suas experiências e conhecimentos. Ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Se você tiver comentários, envie uma mensagem para mim, Luciane Tenani, no e-mail luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por nos ouvir até aqui. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética e Bilce Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Cientistar.